Olá, gente! Estamos aqui ao vivo. Entrei um minutinho antes, porque hoje eu vou. Eu tô fazendo a live pelo meu Instagram e também. Boa tarde, Simone. Boa tarde, querida Mariana. Então, hoje eu entrei só um minutinho antes para poder também fazer parte aqui do meu recall. Vou transmitir por lá também. Ele vai mandar um invite e eu vou aceitar. Boa tarde, queridas. Então, hoje temos um tema bem interessante. Temos um tema que é bem instigante no meu modo de ver, né? Qual é a outra face do imperfeito? Ó, o Wilson entrou, meu recall, vai mandar o invite pra gente aqui ver solicitação. Aí vamos. Olá, Maria Regina, Mônica. Ó, que bom! Estamos aqui transmitindo também pelo meu recall. Muito legal. Olá, gente. Boa tarde. Hoje temos um tema muito interessante, que é qual é a outra face da imperfeição ou do imperfeito. Bom dia, gente. E fica aqui a minha pergunta, né? Vocês veem, né? Vocês conseguem perceber, conseguem. Esse é assim, é um conceito, né? Quando eu falo qual é a outra face da imperfeição, é um conceito, é uma filosofia oriental, é um conceito de uma filosofia oriental. E que, como a maioria das filosofias orientais, os conceitos eles vão buscar o quê? Vão buscar fazer com que a gente se sinta mais pleno, mais feliz. Isso é muito bom. E aí, a pergunta que eu faço para vocês, e gostaria que vocês colocassem aqui um sim ou um não. Somente sim e não. Se quiser escrever mais, pode escrever. Mas se quiser, que eu peço a vocês, por gentileza, colocarem um sim ou um não para a minha pergunta agora para vocês. Vocês veem beleza no imperfeito? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já refletiram sobre a beleza que existe no imperfeito? Então, coloquem aí um sim ou um não para eu saber de vocês. Se vocês, quantos aqui que estão assistindo, né, já pararam para pensar, ou já pararam para refletir, ou realmente percebem que existe uma beleza na imperfeição. Então, esses conceitos eles são interessantes para a gente aprender, ter conhecimentos que vão nos trazer bem-estar, que eu acho que é isso que todo mundo procura na vida, né? Então, hoje, essa live é o que eu vou falar. Eu vou falar para que isso, gente? Para que ver beleza no imperfeito? Qual é o sentido de ver beleza no imperfeito? Esse é o minha proposta da live de hoje. Tá? E para a gente... Sim, Simone está respondendo sim. Que bom, Simone. Fico muito feliz da sua colaboração aqui. A pergunta que eu estou fazendo para vocês que estão entrando é se vocês já pararam para ver a beleza no imperfeito, que é o tema da nossa live, né? Qual é a outra face da imperfeição do imperfeito? Porque tem uma beleza, né? Toda particular, que é importante a gente, né, buscar. Então, esse é o tema dessa live de hoje. Hoje eu vou falar para vocês para que isso? Qual é a proposta disso? Qual é o para que disso? Né? Qual é a intenção, o sentido disso? Mas antes da gente falar o para quê e o sentido disso, eu acho muito importante a gente trazer um conceito que todo mundo fala, que já está, né, muito debatido, mas eu acho que sempre é bom a gente lembrar e que tem muito a ver com o para quê, com qual motivo, né, que é importante a gente ver a beleza no imperfeito. A gente entender que existe, né, uma beleza no imperfeito. É o conceito de resiliência, né? Que a gente já sabe que resiliência é a capacidade de enfrentar os desafios, é a capacidade de perceber as coisas que são dolorosas, difíceis, que chegam para nós muitas vezes sem a gente ter o menor controle e nos afeta e nos desequilibra e aquilo é doloroso. Então,
cria uma força, existe uma resistência que vem de uma força para lidar com esses contratempos, com as dificuldades, com aquilo, com as resistências. É nesse sentido que a resiliência ela começa a fazer parte para esse entendimento, né, da importância da gente ver a beleza no imperfeito e saber que existe uma beleza no imperfeito. Né? E aí, vamos começar trazendo uma oração que também acho que todo mundo conhece, mas que eu acho que é super importante quando a gente está diante de uma dificuldade, diante de uma situação que exige de nós uma postura resiliente, a gente lembrar dessa oração que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que podemos mudar e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, essa oração, eu acho que ela cala fundo no coração de todos nós, para que a gente entenda que tem coisas, né, que não vamos ter controle. Nenhum controle. E que tem outras coisas que a gente com certeza pode ter controle, administração, gerência. Isso que é importante a gente entender, ok? E aí, vamos supor, vou trazer um quadro de uma realidade. Então, a pessoa, ela ganha X reais por mês. E ela tem um limite no banco de X, de Y, né? Vamos mudar a letra. E aí, essa pessoa gasta além do que ela ganha. E ela entra nesse negativo no banco. E ela usa todo o negativo do banco. Então, ela está sem dinheiro completamente, né? Então, uma pergunta que é muito interessante da gente fazer quando a gente se vê em situações semelhantes, situações periclitantes, perigosas, situações difíceis, situações que exigem de nós uma postura resiliente. É a gente perguntar: qual a pior coisa que pode acontecer? Então, se eu paro para pensar qual é a pior coisa que pode acontecer, isso me possibilita, né, ter uma atitude muito mais resiliente do que do que qualquer outra coisa, porque na verdade a gente entra em desequilíbrio, a gente fica preocupado, a gente entra nas emoções, a gente fica aprisionado pelas emocionalidades, como eu tenho falado em tantas outras lives que eu tenho feito aqui todas as terças-feiras ao meio-dia. Se vocês quiserem, vão lá no meu IGTV, no meu canal do YouTube e assistam essas outras lives que eu tenho feito. São 20 minutos. É gostosinho de ouvir, para a gente poder entender, né, essas questões das feridas emocionais, como é que a gente desenvolve, como é que a gente trabalha, esse entendimento do que tem por trás, das resistências que a gente desenvolve. Então, eu estou ali diante de uma situação, voltando lá para o caso que eu estava contando da situação. Então, eu estou diante de uma situação que é uma situação complicada, que é uma situação que muitas vezes eu vou ficar totalmente paralisada sem saber o que fazer. Então, quando eu me permito fazer esta pergunta, qual é a pior coisa que pode acontecer? Porque a sensação, gente, de verdade, me corrijam se eu não estiver correta, que a sensação de verdade, quando a gente se depara com situações deste porte, com situações que são altamente desestruturantes, muitas vezes é uma sensação de que eu vou morrer. Porque a maioria, todo mundo, eu acho que é muito exagerado da minha parte, às vezes eu sou assim, muito dramática, né? Falo assim de uma maneira, mas não é isso. A maioria das pessoas teme a morte. A maioria. Se a gente olhar os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, a gente percebe que existe uma quantidade bem menor de pessoas que vão buscar o entendimento da morte, que é a única coisa certa que a gente sabe que existe. Né? Então, essas sensações, essa vivência, a forma de eu experimentar situações como essa que eu acabei de contar, né? Que você tem ali um salário e você ganha aquele salário e você tem um limite no banco, por exemplo. Aí você gasta aquele seu salário, gasta o limite e aí faz o quê? Tem de onde ter dinheiro, né? E aí, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então, a pior coisa que pode acontecer é eu ter que vender minha casa, se eu tiver uma casa, ou parar de pagar o aluguel do meu apartamento, se eu estiver morando de aluguel, vender carro se eu tiver carro, e morar em algum lugar que o custo de vida é mais barato, ir lá para a praia, lá no Nordeste, ou então no interior de algum lugar, e aí vender alguma coisa. Eu não vou passar fome, eu não vou morrer.
Então, quando a gente para pensar qual é a pior coisa que pode acontecer, isso nos traz um pouco de aprendizado, né? De distinguir aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu posso administrar e gerenciar, de distinguir também aquilo que eu não tenho o menor controle. Né? Porque muitas vezes a gente pode ter controle, sim, das coisas, administrar e gerenciar as coisas, mas a gente precisa entender quais são os nossos comportamentos por detrás disso. E esses comportamentos, eles muitas vezes estão linkados com essas condições difíceis que a gente entra, com as nossas feridas emocionais, com a nossa emocionalidade, que muitas vezes nos aprisiona. E a gente não se liberta de comportamentos, de padrões que se repetem. E aí a gente vai mais a fundo, que nessas outras lives eu tenho falado mais sobre esse tema. Então, quando eu me coloco nesse lugar de distinguir, né, o que eu posso controlar e o que eu não posso, isso abre um leque que me propicia uma colaboração, uma ajuda para lidar com as emoções. Porque a sensação que eu tenho é que eu estou completamente, né, sem saída. E não é verdade. Tudo tem solução. Não faz sentido? Você que está aí colocando, não sei o seu nome, mas obrigada por colocar aqui a sua fala. Faz muito sentido, né, a gente pensar dessa maneira. Né? E quando a gente vai buscando esse entendimento, a gente vai elaborando e administrando os nossos comportamentos com mais lucidez. Com muito mais lucidez. Isso é muito importante da gente entender. E isso faz com que eu me conecte com o quê? Com o presente, com o aqui e agora, que é o único momento que existe de fato, de verdade. E aí eu vou começar o quê? A apreciar o meu presente, né? Todas as coisas, gente, têm uma natureza transitória, efêmera e impermanente. Todas as coisas. A natureza é efêmera, transitória e impermanente. E lidar com essa impermanência, com essa transitoriedade, né, com essa efemeridade, né, faz com que a gente volte para o aqui e agora e pare de funcionar e de ter comportamentos de pensar lá na frente. Né? Porque quando eu estou diante de uma realidade como essa que eu acabei de contar, de dar o exemplo, a minha mente ela é tão aprisionada nas minhas emocionalidades que eu me sinto sem solução, sem saída. Eu falo, morri, não tem solução. E aí, essa sensação, esse pensamento, vai levando a gente para um estado de sentimento que é muito negativo e muito ruim. E aí eu não uso a minha mente para pensar em soluções. Então, o comportamento resiliente, a postura resiliente diante da vida, é uma postura que nos proporciona, né, esse entendimento da beleza que existe no imperfeito, porque não existe perfeição. Né? Tanto que a maioria das patologias que a gente desenvolve, como toque, transtorno obsessivo compulsivo, depressões, fobias, o pânico, existe por trás, a gente pode falar sobre cada uma delas, né? Se a gente for esmiuçar cada uma delas, existe por trás uma necessidade de controle e de perfeição. E aí cada uma vai ter um comportamento específico. Né? Como eu falo nas emoções, quando eu digo nas outras lives que eu trouxe sobre as emoções também. Como lidar com cada emoção? Porque existe uma habilidade, existe uma administração, uma gerência para lidar com as emoções, que são reações que eu tenho diante da vida e que são muito rápidas, que eu preciso aprender a decantar, a trabalhar, a alinhar para ir para o mundo dos sentimentos, para poder agir com mais inteligência emocional. Então, essa percepção do presente, de olhar para aquela realidade e desenvolver uma postura mais resiliente, né, ela é muito importante. Porque esse momento presente, ele não existe em outros tempos, ele só existe no agora. Né? Ele não volta mais, esse momento que eu estou vivendo aqui agora. Então eu tenho duas opções no mínimo, quando eu me vejo diante dessa realidade que eu contei aí, do exemplo da grana, né? Eu tenho no mínimo duas opções. Ou ficar completamente paralisada, me deixando envolver e aprisionada numa emoção e piorando a minha situação, ou olhar para aquilo de uma maneira mais resiliente. Eu entro em contato com a força que existe por trás. Porque a resiliência, ela nos traz uma força
Existe uma resistência ali. Então, eu vou usar uma força para lidar com isso. Apreciar a beleza do imperfeito como uma oportunidade de crescimento. Porque quando eu trouxe esse exemplo para mostrar uma imperfeição. Não sei administrar o meu dinheiro, a pessoa do exemplo. Não sabe administrar o dinheiro dela. As coisas acontecem, ela não tem noção como acontece. O sentimento de que vai morrer, o sentimento de que não tem solução. Né? E aí vai fazer dívida em cima de dívida, em cima de dívida, e nunca vai. Aquela bolo de neve vai crescendo, crescendo, crescendo. Então a pessoa se sente um fracassado, se sente uma pessoa altamente sem condições, né, de resolver nada. Então, quando eu aprecio, assim, cara, então eu entro em contato no momento presente, né, uma postura resiliente me provoca entrar em contato com essa imperfeição que existe em mim. E aí, a postura resiliente me proporciona mais ainda eu olhar a força e a beleza que tem nisso. Porque apreciar a beleza do imperfeito é fundamental para que eu perceba as oportunidades de crescimento que existem ali. Porque nada acontece do nada. Né? O livro da Brené Brown, né? Brené Brown, né? Da Brené Brown, que ela fala a coragem de ser imperfeito, ela toca num ponto que ela chama de fragilidade. Então, mostrar a nossa fragilidade é mostrar a nossa imperfeição. E isso é muito complicado para a grande maioria de nós. Mas existe uma beleza gigante nas nossas imperfeições e nas nossas fragilidades. Porque só a partir da exposição da nossa fragilidade de forma coerente, adequada, usando mais inteligência emocional, aprendendo isso com alguém, buscando esse conhecimento, se colocando no seu lugar, se alinhando, né, trazendo essa resiliência como um comportamento, desenvolvendo o aprendizado de ter uma postura mais resiliente, de saber lidar com essas adversidades que existem e que eu estou dando exemplo de algo que foi provocado por mim mesmo, né, pela própria pessoa ali. Então, quando eu mostro essa minha fragilidade, né, eu como é que fala assim? Me dá uma grande oportunidade de eu aprender como eu posso ser antifrágil. E quando eu estou aqui falando qual é o aprendizado de ser antifrágil, eu não estou dizendo que a fragilidade é ruim. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Quando eu me coloco, eu vou me desenvolvendo posturas resilientes ao longo da minha vida para lidar com todas essas intempéries, com todas essas dificuldades provocadas por mim, provocadas pelo entorno, né? Que a gente tem coisas que a gente pode controlar, outras não. E saber diferenciar uma da outra é muito importante. Né? Que aí eu vou buscar a transformação e a mudança, e aí eu vou me permitir trazer essa fragilidade à tona, principalmente para mim. Às vezes eu não mostro para as pessoas, eu tenho, né, a minha parcela assim, de me preservar, porque às vezes é muito importante a gente se preservar, porque não é para qualquer pessoa, em qualquer situação que a gente mostra a nossa fragilidade, mas é muito importante a gente perceber que nós somos frágeis e imperfeitos, e que tem uma beleza aqui por trás. Porque quando eu me posiciono de maneira resiliente, eu vou desenvolvendo a capacidade da antifragilidade. Então, como é que eu posso ser antifrágil? Né? O antifrágil não é não ser frágil. Tá? O antifrágil é não temer as adversidades. E sim buscar entender que essas situações carregam potencial de crescimento. Porque vai me fortalecer. Porque eu estou fazendo alguma coisa que não está adequada, que não está correta. Né? Eu estou no automático, eu estou reproduzindo um padrão muitas vezes que vem do nosso sistema familiar, que é como é que eu digo assim, uma crença que de geração a geração é passada, e uma crença ela é percebida e expressada através de um comportamento, de um modo de fazer as coisas. E aí, quando eu percebo isso, eu falo, mas eu não quero fazer assim, eu não gosto disso para mim, isso me prejudica, e eu tenho a oportunidade de transformar, de mudar, mas através da força, da minha força. E esta minha força, gente, também vem do meu sistema familiar.
Né? Então, as lives que eu tenho falado sobre isso também são bem interessantes. Acabei de fazer também uma live com uma colega nossa aqui do meu Recall, a Thaís, que a gente falou sobre a questão da justa razão, né? Como é importante a gente compreender que existe um motivo por trás das coisas ou das pessoas agirem como elas agem. E quando a gente abre esse olhar, quando a gente abre a possibilidade de perceber isso, né, a gente começa a olhar as coisas de um outro ângulo, de um outro lugar, muito mais humano, muito mais acolhedor, muito mais resiliente. Né? E aí eu ganho força. Então, eu nasci da minha mãe e do meu pai, tá aqui, do óvulo e do espermatozoide, que gerou a minha pessoinha. Né? Então, eu carrego dentro de mim as células que vieram deste óvulo do meu pai e as células que vieram do óvulo, do espermatozoide do meu pai e do óvulo da minha mãe. É que eu li aqui, gratidão, Sandra, que isso. Eu que agradeço vocês estarem aqui me ouvindo, porque é isso que eu quero. Eu quero passar aquilo que eu conheço, que é para poder oportunizar aprendizado para todos nós. E quando a gente fala, a gente também está falando para a gente aprendendo. Obrigada, querida. Então, tem aqui uma célula da minha mãe e uma célula do meu pai, que a gente dá o nome de óvulo espermatozoide, que se une e formam um ser. Nasci. Então, eu carrego dentro de mim 50% dessas células da meu pai e 50% da minha mãe. Então, eu carrego toda uma memória transgeracional desta minha família. Então, eu carrego tanto, eu repito, tantos padrões que muitas vezes são impeditivos, difíceis, crenças que limitam, como também potências. Então, quando eu olho para a minha fragilidade, entendo que eu não fiz aquilo com a intenção de fazer, que eu não fiz aquilo com a intenção de me prejudicar, e eu tenho essa hombridade, essa humildade de buscar uma postura mais resiliente e olhar no aqui e agora quais são as possibilidades de crescimento que essa situação está me oferecendo, né? Eu ganho uma força, eu me conecto com a força do meu sistema. E aí eu vou em direção à minha vida, provocando mudanças e transformações, que ao invés de ficar paralisada diante da situação da falta de dinheiro lá, do gastou tudo, não tem onde que fazer, porque aí eu também vou aprender a fazer aquela perguntinha: qual é a pior coisa que pode acontecer? Todas essas reflexões vão nos possibilitando esse crescimento, esse contato, essa conexão conosco próprio, né? E aí a gente vai desenvolvendo uma habilidade de aprender a não temer as adversidades, as dificuldades, os contratempos, os intempéries, né? E as imperfeições, porque não existe nada perfeito. A imperfeição, ela existe e ela é bela porque ela é necessária para o nosso crescimento, né? Então, a vida, ela é pura imperfeição. Mas se você se colocar conectado com o seu Ikigai, já fiz uma live aqui com o Robson também falando de Ikigai. Aliás, quinta-feira agora à noite, às 20 horas, temos a live, eu e Robson novamente, com um tema bem interessante. Se fosse vocês, não perdiam. Vai ser no meu Instagram também, tá? Então, quando eu estou conectada com para qual motivo eu nasci, com qual propósito, qual é a natureza da minha vida, qual a propriedade que eu trago para poder contribuir, colaborar com o mundo inteiro, porque cada um tem uma particularidade, uma propriedade única. A maçã, a macieira, ela dá maçã, ela não está preocupada em dar laranja. Né? O figo, ele dá figo, ele está preocupado em ser um coco. Né? A banana, ela não está preocupada em ser uma uva. Né? A natureza ela é muito bela, a natureza ela é muito maravilhosa e ela nos traz aprendizados enormes. Então, nós que viemos da natureza, que somos também natureza, a nossa composição é da natureza, a gente traz uma propriedade única. Não existe ninguém igual a Magda aqui. Como não existe ninguém igual o Wilson, a Isadora, né? a Sara, a Mônica. Não existe ninguém igual a ninguém aqui. Ninguém. Cada um tem uma particularidade. Então, é lógico que a gente tem coisas semelhantes e diferenças que são importantes da gente entender. Então, como a vida ela é uma pura imperfeição, se eu estou conectado com o meu propósito, se eu ocupo o meu lugar no mundo, se eu percebo o que eu trago, se eu vou trabalhando isso em mim, se eu vou percebendo, se eu vou buscando esse entendimento, essa compreensão dos porquês, dos motivos que me levam a agir de determinada maneira, ou as próprias pessoas, né?
eu vou perceber que a passagem do tempo, ele nos mostra que tudo é efêmero. Como eu já falei, tudo é transitório, impermanente. Mas cada momento abriga tantas possibilidades quanto o infinito. Então, cada momento na nossa vida, ela abriga um mundo de possibilidades infinitas. Por exemplo, eu tenho feito minhas lives todas as terças-feiras ao meio-dia. Hoje, estou fazendo pelo meu recall também, então amplia a possibilidade de mais pessoas ouvirem. Então, pessoas que nem imaginaram que estariam aqui me ouvindo, estão. Porque era para ser. Né? Então, a gente lança no universo aquilo que a gente precisa para nós. Então, as oportunidades... Por que eu estou falando isso? Porque as oportunidades existem o tempo todo. Né? Existe tantas possibilidades de possibilidades, né? Quanto o infinito que não tem fim. Então, quando a gente percebe que todas essas coisas que nos acontecem, né, essas imperfeições que existem nas pessoas, nas condutas das pessoas, nas nossas condutas, né, esses contratempos, essas dificuldades, essas coisas que nos afetam de todas as ordens, né, e que existe uma beleza. Qual é a outra face do imperfeito? É a beleza que é possível de se ver para a gente entrar em contato e aprender a lidar de maneira diferente com as imperfeições, com as dificuldades. Porque a gente se aprisiona na dor. A gente fica completamente... como é que eu digo? Esqueci a palavra. A gente fica completamente aprisionado na dor. A gente tem uma ligação com a dor que é muito complicada, né? Porque é como se aquilo me atraísse. É meio contraditório, mas a gente funciona assim, porque a gente não está acostumado a trabalhar o nosso cérebro, a usar todo o cérebro que a gente, capacidade do cérebro que a gente tem de olhar as coisas, buscar soluções, porque tudo tem solução. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? A gente vai abrir o nosso cérebro, a gente vai provocar conexões cerebrais para olhar para as coisas de outras maneiras, sobre outros ângulos. E isso é muito importante. E aí a gente sai daquela condição muitas vezes a gente faz papel de vítima, né? Que é normal, mas a gente tem que perceber isso em algum momento, né? E a gente fica ali aprisionado com a nossa própria dor, com o nosso próprio sofrimento, porque o imperfeito, ele provoca dor de verdade. Quando a gente olha para uma situação, feito essa que eu dei o exemplo do dinheiro. Se eu estou numa situação como essa e olho para isso, eu sinto dor. Não vou ficar feliz. Só que, se eu aprendo que por trás disso tem uma grande oportunidade de um aprendizado gigante para mim, e eu vou buscar isso, eu vou criando e desenvolvendo mais a possibilidade de me tornar antifrágil. Né? Porque a fragilidade existe, na fragilidade é que a gente percebe muitos dos nossos comportamentos e que a gente vai podendo direcionar aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu não posso. E aprender a lidar com as coisas que a gente não tem o menor controle. Porque não tem por onde ir, não tem como ser diferente. Então, né, nessa live de hoje, né, o que eu vim trazer para vocês é justamente essa percepção de que as coisas são maiores do que elas aparentam, de que as soluções existem em todas as situações, de que nós podemos nos transformar naquilo que a gente quiser, que a gente pode conquistar todos os sonhos que a gente constrói, que a gente sabe que tem. Eu vejo muitas pessoas, né? Eu sou psicóloga também, consteladora familiar e renascedora. E eu vejo muitas pessoas, por exemplo, no meu consultório como psicóloga, falando, né? Eu queria tanto poder fazer a minha ginástica todos os dias, mas eu não dou conta de fazer, meu horário não dá conta. E aí entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Ela continua tendo um desejo, um sonho de malhar todos os dias e não consegue se organizar. Então ela está aprisionada na própria impossibilidade que ela se coloca. E aí muitas vezes a gente vai responsabilizar esse entorno, né? O que está ao nosso redor, né? E não olha para aquilo que a gente tem que fazer de diferente, né? As próprias constelações familiares que nos porque a terapia, no meu modo de entender e de trabalhar e de perceber, você faz um mergulho tão profundo para dentro de você que é muito lindo o resultado. Aí a gente tem essas outras
técnicas, esses outros recursos, como a constelação familiar, que faz a gente entender que através desse nosso sistema familiar de onde nós viemos, que a gente pode... muito bom, né, querido? Que a gente pode simplesmente trazer a força desse sistema ao invés de ficar conectado com as imperfeições. Né? Oh, querida, ela ama minhas lives, a Sara. Sara é a minha querida que faz meus posts, ela me ensina estratégias, ela é uma excelente profissional. Quem quiser e estiver precisando, pode me pedir pelo direct que eu indico ela, que ela é fantástica, ela tá sempre aqui, tá sempre me dando feedback, ela me dá bronca, ela me elogia, muito gostoso. E assim, essa relação com a Sara que eu fui desenvolvendo, conheci a Sara na internet, conheci a Sara fazendo pesquisa para conhecer uma pessoa, para fazer esse trabalho para mim, que eu já tinha tido outros. E a gente se conectou, foi um encontro lindo. E aí eu vou às vezes a São Paulo, né, que eu tô aqui no Rio, eu fui conhecê-la pessoalmente, a gente tem aqui uma grande amizade que está sendo construída. E aí essa beleza, essa possibilidade da abertura, de ouvir aquilo que pode melhorar na gente, é onde eu me coloco muitas vezes nessa relação com ela, nesses feedbacks que ela me dá. Porque, a gente faz as coisas... Olha só, eu sou psicóloga há anos, trabalho com isso há anos, consteladora, renascedora, faço terapia há anos, entendeu? Procuro todos esses conhecimentos, essas técnicas, e tenho as minhas imperfeições e vou morrer com elas. Mas quando eu posso perceber as minhas imperfeições, que por trás tem uma fragilidade, e eu me dou a bênção de olhar isso para mim, eu tenho a possibilidade de um crescimento. Eu vou crescendo cada vez mais. Então, não é fácil, gente. Não é fácil se conhecer. Não é fácil olhar para essas coisas que nos doem. A dor, ela existe quando a gente está vivendo e percebendo essas coisas. Mas o sofrimento, eu não preciso ficar nele, né? Eu tô aqui no meu consultório, eu tô voltando. Que gratidão, minha querida. Você é incrível. Você também é incrível, sabe? Você tem um potencial lindo. O feedback que essa menina faz, assim... o trabalho dela, beleza, ela é de corpo e alma, ela tá ali completamente vocacionada no trabalho que ela faz. Então, quem quiser, é só me pedir que eu indico ela total. Ela tá aqui também, vocês podem até segui-la. Ir lá olhar o Instagram dela, ver. Então, assim, eu tô aqui no consultório, eu vim para cá agora, todas as terças-feiras, estou trabalhando aqui presencialmente, porque o trabalho do renascimento só pode ser feito presencialmente. Então, eu tô com uma menina aqui fazendo renascimento. E essa menina que me procurou para fazer renascimento, ela nunca tinha feito o renascimento da respiração, que a formação eu fiz com o Nilson Balgeroni, já tem também lives deles aqui, eu já fiz live com ele. Estou aqui tentando fazer uma outra live com ele, ele também faz parte do meu recall, assim como o Robson, a Thaís, são pessoas fantásticas, esse lugar maravilhoso aí de possibilidades de autoconhecimento. Quem tiver interesse, procura lá, meu recall. Aí eu não sei escrever aqui, se o Wilson tiver aí, escreve aí para mim, por favor. Né? É fantástica essa rede de relacionamentos, de autoconhecimento, ela é maravilhosa. Então, ela me procurou para fazer esse trabalho de autoconhecimento, que ela já vem de processos terapêuticos há muito tempo. E hoje, nessa sessão de hoje, eu tenho até tatuado aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Rebirthing. Tatuei em mim, porque é transformador. Essa constelação familiar. Ainda não tatuei a constelação, não, mas vou tatuar. A psicologia, tudo é tão transformador que quando a gente se coloca disponível para olhar para essas coisas, a gente vai muito além. E hoje, particularmente, ela falou, depois que acabar as sessões, eu quero escrever sobre isso, porque é tão profundo. Ah lá, o Wilson colocou, meurecall.com. Isso mesmo, Wilson, obrigada. É tão profundo esses trabalhos, né? Porque a terapia, ela leva a gente ao autoconhecimento, sim, mas essas outros recursos, eles vão mais profundos também, eles ajudam a ir mais profundo. Ela falou, eu nunca fui tão profundo nas minhas histórias como quando eu estou aqui deitada respirando com você. E é óbvio que eu virei para ela e falei, você não estaria aqui acessando esta profundidade de conhecimento e de entendimento e compreensão a seu respeito se você não tivesse feito esses anos todos de terapia. Então, tudo tá conectado, tudo é importante. É lógico que para cada pessoa existe uma afinidade, né? Uma identificação com determinadas terapias, mas o autoconhecimento, ele é único. Eu acredito nisso, assim, com todas as minhas forças. O conheça-te a ti mesmo, para mim, é o único caminho que é possível de desenvolver uma vida com mais bem-estar.
de desenvolver mais equilíbrio. Não significa que vamos ser perfeitos, jamais, mas aprender a lidar, mas isso nos possibilita aprender a lidar com as nossas imperfeições e principalmente ver a beleza que tem por trás disso, né? Então, gente, hoje eu falei além do tempo, né? Geralmente são 20 minutinhos, hoje já está aqui quase 35 minutos, né? Um plus aí para vocês. Então, terça-feira que vem a gente tem mais aqui ao meio-dia no meu Instagram e quinta agora, dia 1º de dezembro. É 1º de dezembro, quinta-feira? Deixa eu ver se eu não estou falando coisa. E as datas, né? Quinta-feira, dia 1º de dezembro. Não, dois. Quinta-feira, dia 2 de dezembro, às 20 horas no meu Instagram, eu e Robson Borba estaremos também falando sobre a pedagogia aí, né, da vida, a pedagogia do amor. Nem lembro mais o título da live, porque a pessoa que não decora nada, mas a gente vai divulgar, fiquem atentos, né? Convido a vocês a... Cadê a Sara? A Sara, tá escrito Voe Criações, né? Sara, você tá aí? Se você estiver aí, coloca aqui você, por favor. Coloca aí para mim. Ou então vocês podem me procurar pelo direct. Eu mando o link do Instagram dela. Gente, eu é que agradeço. Muito, muito, muito mesmo. Vocês aqui comigo, me ouvindo. É para isso que eu estou aqui, né? Essa troca. Me disponibilizo para isso sempre. Então, todas... oi, ó. Voe.criações. É a Sara, minha querida, linda, que faz o marketing para mim, estratégias, faz muita coisa linda. Tá aí, tá vendo? Ela sempre assiste minhas lives, é linda. Quem quiser procurar ela, tá aí. Ou então me pede pelo direct. Então, terças ao meio-dia eu tô fazendo as lives aqui. Quinta estarei, @voe.criações. Isso. Quinta estarei com o Robson. Semana que vem, terça-feira, tem mais. E quem quiser ouvir mais um pouquinho das coisas que eu falo, vai lá nas outras lives, estão ali no meu IGTV, tá tudo gravadinho, deixo tudo gravado para vocês, disponibilizo tudo, que eu acho que isso aqui é o mais importante. Essa troca, ela é fundamental na vida, principalmente nos tempos de agora, né? A gente poder usar o nosso agora para contribuir, não só conosco, mas com toda a humanidade. E acho que, como eu falei, autoconhecimento, na minha visão, e acho que na grande maioria das pessoas também, é o único caminho possível de melhoria, de transformação, de embasamento, de equilíbrio, de aprender a lidar com as dificuldades, de desenvolver resiliência, de olhar a beleza que está por trás do imperfeito, né? De aprender a ser antifrágil, não invalidando a fragilidade, por favor, mas aprender a não temer as dificuldades, né? Porque a gente teme muito as dificuldades. Então, essa é a proposta. Então, fica aí a live de hoje. Né? Tô falando pra caramba hoje, né? Parece que tem alguma coisa aqui que fica me empurrando para falar. Mas é isso, queridos. Eu tenho aqui muita, muita gratidão por todos vocês estarem aqui, né? Toda essa oportunidade. E agradeço a presença de vocês. Quem ainda não assistiu e que vai assistir, bem-vindo também, né? Que fica gravado lá no IGTV. E gratidão. Essa é a palavra que me descreve, assim, a leveza que eu sinto de me sentir grata por poder ter essa oportunidade de estar aqui com essa troca, tá? Então, um beijo no coração de todos e até semana que vem, ou quinta-feira à noite agora com o Robson, ou semana que vem, terça-feira ao meio-dia, tá? Beijo, gente. Muita, muita gratidão mesmo. Até logo. Bom dia para vocês e boa semana. Até logo.